E aí, cartoleiros, vamos para a 24ª rodada do Cartola FC. E essa rodada, ela tá bem interessante, porque tem muita opção de jogador para escalar. Tá sendo até difícil escalar, justamente devido à grande quantidade de opções que a gente tem. E certamente a gente aqui procurou escolher as melhores opções para mitar nessa 24ª rodada. Então, sem mais delongas, vamos lá. No gol, começar aqui pelo Tadeu, goleiro do Goiás. O Goiás jogando fora de casa, tem um clássico pela frente contra o Atlético Goianiense. Eu acredito muito que o Tadeu possa mitar nessa rodada. O Tadeu, ele vem de excelentes pontuações, né? Considerando aí o que tem sido a dificuldade que tem sido escalar goleiro nessa temporada, Tadeu vem bem. E quando o Tadeu toma gol, ele garante os pontinhos com defesa difícil. Por isso ele, na minha opinião, é uma excelente opção para a rodada. Outra opção de goleiro é Thiago Volpe, goleiro do São Paulo. São Paulo que vai enfrentar o Sport dentro de casa, então o Thiago Volpe é uma boa opção. Para quem quiser apostar um pouco mais, acredito que o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, também é uma boa opção. Atlético Mineiro que vai enfrentar o Internacional, Atlético jogando em casa, e o Inter não vai com o time titular também. O time titular já não está numa fase boa. Mesclando então, a tendência é o Atlético conseguir vencer o jogo e manter o SG. Então o Everson torna-se uma opção interessante. Partindo agora para as laterais, eu vou de Reinaldo, do São Paulo. Reinaldo, ele tem uma média bacana, acima dos 5 pontos. Reinaldo é batedor de pênalti, então se tiver um pênalti para o São Paulo, provavelmente é Reinaldo que vai bater. O Reinaldo ainda tem a possibilidade na rodada de garantir o SG. Enxergo isso como uma forte possibilidade. O seu time de São Paulo está bem encaixado, bem entrosado. Líder do campeonato, assumiu a liderança agora no meio de semana. Então, Reinaldo, excelente opção para assistência, para gol, em caso de pênalti, para SG e, quem sabe, aquele desarme também. Para fechar aqui a lateral, uma outra opção excelente e que não está entre os mais escasos da rodada até o momento é o Vinha. Na rodada passada ele esteve no nosso time, ele arrebentou, fez quase 15 pontos. O Palmeiras joga fora de casa contra o Santos, clássico, jogo duro, mas o Vinha, ainda que o Palmeiras leve gol, o Vinha rouba a bola demais. Ele, no quesito desarmes, ele é monstro. Na minha opinião, o melhor lateral em desarmes aqui no Brasil tem sido ele. Então, Vinha do Palmeiras, seja por desarme ou SG. Eu não aposto muito no SG do Palmeiras para essa rodada. Clássico a gente sabe como é, mas para desarme certamente Vinha excelente opção. E nas laterais ainda, como outras opções bacanas, eu coloco os dois laterais do Atlético Mineiro, o Guga e o Guilherme Arana. E ambos também estão bons para quem quer ganhar cartoleta na rodada. Eles tendem a pontuar legal e valorizar também. Então, são duas ótimas opções para quem quiser outros laterais. Diria também que os dois laterais do Grêmio são ótimas opções também. O Grêmio que vai enfrentar o Vasco e o Grêmio tende a manter um SG. Então, são outras opções
interessantes para a rodada. Agora, partindo aqui para a zaga, eu vou fechar com Arboleda e Pedro Jeromel. Tanto o São Paulo quanto o Grêmio. Acredito que podem garantir o SG. Pensando nisso, eles já se tornam boas opções. Jeromel é um jogador que leva pouco cartão e que também desarma bem. Excelente opção para a rodada. O Arboleda, na última partida válida pelo Cartola, ele marcou gol, pontuou muito bem, fez mais de 14 pontos, ainda garantiu o SG. Nessa rodada, ele não está sendo um jogador muito escalado, até porque está bem valorizado e o pessoal está preferindo o Bruno Alves. Bruno Alves, que também é uma opção interessante para a rodada. Arboleda, acredito que além do SG, possa também tentar novamente aquele golzinho de cabeça para ajudar a melhorar ainda mais a pontuação. Mas acho difícil que ele faça novamente 14 pontos, ele tende a desvalorizar, mas acredito sim que ele possa beirar ali uns 10 pontos, que eu acho bem interessante. Partindo agora para o meio de campo. O meio de campo tá forte aqui. Eu vou com o Vina, do Ceará. O Vina, ele tem uma média excelente, acima de 6 pontos. Ele tem sido o principal jogador do Ceará. Ceará que joga fora de casa contra o Bahia. Bahia que não está numa fase boa. O Vina, ele é responsável pela maior parte dos gols do Ceará. Acredito que o Vina possa deixar o golzinho dele e ajudar a nossa pontuação aí. E agora eu vou dobrar o meio de campo do Flamengo. Flamengo joga fora de casa contra o Botafogo. Flamengo que vem de uma eliminação na Libertadores da América. O Flamengo agora só tem pela frente o Campeonato Brasileiro. Então acredito que a partir daqui o Flamengo tende a deslanchar no Brasileirão. E contra o Botafogo, que é um adversário que está na zona de rebaixamento, o Flamengo, ainda que seja um clássico, a gente sabe que da dificuldade que é um clássico, mas acredito que é uma excelente oportunidade para o Flamengo se recuperar e deslanchar no campeonato, visto que o time do Botafogo é um time, com todo respeito, fraco, tanto que está na zona. E por isso, Everton Ribeiro e Arrascaeta vai fechar aqui o nosso trio de meio de campo. Everton Ribeiro e Arrascaeta, ambos tendem a pontuar com assistência e gol. Por isso, acredito que se você não quiser escalar os dois, ao menos um deles você deve manter no seu time. Porque certamente, se os dois não mitar, ao menos um deles deve mitar na rodada. Então é perigoso deixar qualquer um deles de fora. Então pelo menos um deles você deve ter no seu time. No ataque, vamos lá para o nosso trio de ataque. Aqui, primeira opção, unanimidade, o mais escalado da rodada, Luciano. São Paulo, como eu falei anteriormente, enfrenta o Sport, jogando em casa. São Paulo que está numa fase excelente no Brasileirão e que agora é líder do campeonato, deve jogar com tudo e quem sabe até mesmo golear o Sport, porque realmente a fase do São Paulo é muito boa e a do Luciano excelente. Outra opção também bem interessante é a opção do Brenner. O Brenner que também vive uma fase bacana. No jogo do meio de semana, Brenner deixou o gol dele. E para quem quiser ir de Luciano e Brenner, vai estar bem servido. Segunda opção aqui no ataque, Keno do Atlético Mineiro jogando em casa contra o Internacional,
que, como eu falei também anteriormente, não vai com o time titular, até porque tem outra decisão no meio de semana contra o Boca pela Libertadores. Então o Keno é um jogador que tem sido regular no Cartola, tem uma média acima de 7 pontos e tem tudo para ser o principal jogador de ataque nessa partida. Deve deixar o golzinho dele também, a assistência, estou contando com isso, então certamente ele deve fazer mais de 10 pontos. É até uma opção bem interessante para capitão. Para fechar o ataque, vou com uma opção que não está entre os mais escalados da rodada até o momento, que é o Pedro. Muita gente apostando aí no Bruno Henrique, que também é ótima opção para a rodada. Mas eu estou aqui com um feeling no Pedro e acredito que o Pedro vai fazer gol. O Pedro ele é mais de pontuar mesmo quando marca gol. E eu estou acreditando que nessa rodada ele vai deixar o golzinho dele. E outra opção interessante para a rodada é PP do Grêmio. PP também que está entre os jogadores mais escalados, né? Então eu fugi um pouquinho disso aí. Mas é excelente opção, até mesmo para capitão. E claro, no ataque, outra excelente opção é Marinho dos Santos. Excelente opção também para capitão. É Marinho que vai enfrentar o Palmeiras. Mas o Marinho ele pontua de todas as formas, com gol, com assistência, com finalização, sofrendo falta. Então, o Marinho é um jogador bem completo para a Cartola. Ele bate falta também, bate pênalti. Então, ótima opção para o ataque. Como eu falei no começo do vídeo, essa rodada ela está difícil de escalar, justamente porque as opções são várias. Então, qualquer um desses que eu citei aí que vocês quiserem colocar, vai estar escalando muito bem. Então, para fechar o time aqui, pessoal, técnico Rogério Ceni. Eu fechei com o Rogério, porque para mim sobrou pouca cartoleta, sobrou 0,14 cartoletas, mas tem opção do Fernando Diniz, tem a opção também do Sampaoli, o Renato Gaúcho, são excelentes opções para técnico. O time aqui fechou em 135 cartoletas. Acredito que está um time bem competitivo, estou esperançoso com essa equipe. Acredito na mitada para essa rodada. Agora eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixa o like, se possível compartilhe. E é isso aí, galera. Boa sorte a todos, boa mitada. É nóis, valeu, até a próxima.